Onde está o teu irmão? Segunda parte do nosso estudo. Vamos ler Gênesis, capítulo 4, versículo 9. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Muitas pessoas pensam que Deus julgará apenas os pecados de comissão, deixando de lado ali os pecados de omissão. O que significa pecado de comissão? Pecado de comissão acontece quando a pessoa comete atos pecaminosos que não deveria praticar, seja em pensamentos, ou palavras, ou ação. Exemplo: adultério, fornicação, furto, ira, violência, essas coisas. E o que significa pecado de omissão? Pecado de omissão acontece quando a pessoa deixa de praticar o bem. Pecado de omissão é não colocar em prática o amor, a graça e a compaixão que a Bíblia ensina. Então, a natureza humana, ela vive num conflito constante. Nós somos diariamente assediados tanto pelo pecado de comissão como pelo pecado de omissão. E vivemos ali numa constante luta para não praticar o que é errado, que é o pecado de comissão, e também de deixar de fazer aquilo que é certo, que é o pecado de omissão. Romanos capítulo 7, versículo 15 e também o versículo 19 diz assim, Vamos primeiro ler o versículo 15, que diz: Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E no versículo 19 diz: Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então, pecado de omissão é conhecer a vontade do Senhor, lendo ou ouvindo a palavra, e não aplicar o conhecimento recebido em prática na vida diária. A pessoa fala muito em amor, fala em graça, misericórdia, mas não consegue aplicar liberalidade, generosidade na vida de seus semelhantes. E deixa de praticar aquilo que constantemente confessa com seus lábios. Então, o pecado de omissão é ativado de acordo com o conhecimento recebido da palavra de Deus. Tiago, capítulo 4, verso 17, diz: Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Então, as pessoas que pensam que podem servir a Cristo não se doando ao próximo, ainda não tiveram ali a revelação de que Cristo está no nosso próximo, precisando ele de ajuda ou não. Seguir a Cristo significa servir pessoas que Deus, em sua sabedoria e sua soberania, coloca diante de nós. Então, podemos ajudar essas pessoas compartilhando a palavra de Deus, visitando-os e até mesmo socorrendo com os nossos recursos financeiros. Então, não adianta tentar se esquivar dessa obrigação. Todos nós temos essa obrigação. E um dia todos teremos que dar contas diante de Deus. O justo juiz, ele julgará todos os pecados de omissão em relação às pessoas que carecem de algum tipo de assistência. As pessoas que se fazem de surdas e cegas para as necessidades do próximo não poderão escapar do justo juízo de Deus. Os atos de negligência serão punidos com justiça diante do trono branco. Um texto muito conhecido, que está em Mateus, no capítulo 25, versículo 31 ao 46. Versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado,
desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que, quando o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me deste de comer. Tive sede, e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestiste. E estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: Em verdade vos digo, que quando a um desses pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então aqui, os salvos e os não salvos estarão diante do trono branco. Porém, os salvos por Jesus Cristo não serão condenados. Então, na sua primeira vinda, Jesus tomou a forma de servo, nascendo ali numa humilde manjedoura em Belém. Ele foi desprezado e humilhado no mundo, sem ter onde reclinar a sua cabeça. É o que a Bíblia diz. Embora sem ter cometido pecado, ele foi injustamente julgado, flagelado, crucificado, morto numa cruz como um vil criminoso. Mas ele prometeu voltar mais uma vez. E na segunda vinda, Jesus voltará como juiz, com poder e glória, para julgar os não convertidos, aqueles que rejeitaram o evangelho da graça. No Evangelho de João, capítulo 5, verso 22, diz: E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. É o que está escrito em Filipenses, capítulo 2, versículo 10 e 11, que diz que para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, a alusão de bodes sendo os ímpios e as ovelhas retratando os salvos em Cristo é a única analogia que encontramos nessa passagem bíblica. E diz que porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda, que é o que diz no versículo 33. Então, no dia do julgamento, todos os pecados de comissão e omissão serão revelados publicamente. Muitas pessoas pecam por omissão com a consciência tranquila. Por quê? Porque o pecado de omissão é muito pouco pregado nos púlpitos religiosos. O pecado de omissão, descrito em Mateus 25, 31 a 46, denuncia os cabritos, que não suprem as pessoas carentes de roupas, de alimentos e cuidados básicos, né, com as pessoas que necessitam de ajuda. Percebam que o texto não diz que os bodes prejudicaram as pessoas necessitadas em alguma transação comercial. Não diz que enganaram as pessoas carentes, deixando de pagar o que lhes era devido. Eles pecaram pela indiferença e pela falta de generosidade para com os desprovidos. Então nós precisamos vigiar, meus irmãos. O pecado de omissão é mais praticado no meio religioso. É o mais praticado. Muitas pessoas pensam que o pecado de omissão não é tão grave assim, porém a palavra de Deus nos adverte exatamente ao contrário. Em Lucas capítulo 10,
versículo 30 ao 37, nós vemos ali o levita e o sacerdote cometendo ali o pecado de omissão. Ambos deixaram de socorrer o viajante caído à beira do caminho. Em Mateus capítulo 25, 14 ao 30, nós somos advertidos de que o servo inútil, ele não desperdiçou ou esbanjou ali o seu talento recebido ali, ele não desperdiçou em orgias ou negócios mal-sucedidos. Porém, ele enterrou o bem a ele confiado. E o texto não diz que esse homem cometeu pecados graves. Ele foi condenado por o pecado de omissão, de não cumprir a vontade do seu Senhor. Em Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao 31, na parábola do rico ali o rico e o Lázaro, nós entendemos que o rico foi condenado por pecado de omissão. O texto bíblico não relata que ele foi para o lugar de tormento por causa das roupas de grife que usava, ou porque era um homem endinheirado. Não. Ele foi condenado por ser indiferente com a miséria das pessoas que teve a oportunidade dada por Deus para ser-lhes útil, e ele não foi. Então, muitos crentes são semelhantes à figueira que Jesus amaldiçoou. Muita ostentação, belas ramagens, no entanto, sem nenhum fruto. É o que diz em Oséias. Oséias capítulo 10, verso 1. Israel é uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo. Na Almeida Corrigida Fiel diz: Israel é uma vide estéril, que dá fruto para si mesmo. Nós temos um exemplo de Sodoma. Sodoma foi punida pelo orgulho, pela ostentação, pela omissão, pelo desprezo e desamparo aos pobres necessitados. É o que diz em Ezequiel, capítulo 16, versículo 49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Então, quem são os pequeninos mencionados por Jesus ali no versículo 45? Quando Jesus diz: quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Alguns comentaristas defendem que se trata de pessoas necessitadas, pessoas famintas, doentes, ou em qualquer outra situação que não consegue sair ali das adversidades que se encontram com seus próprios recursos. Deuteronômio capítulo 15, versículo 11, diz: pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. E ainda Provérbios, capítulo 19, versículo 17, diz: quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Outros comentaristas defendem que os pequeninos, no versículo 45, se trata dos emissários, dos apóstolos, dos missionários, que exerciam ali o ministério da pregação da palavra de Deus. Em Mateus capítulo 10, versículo 25, e depois do 38 ao 42, diz, vamos ler o 25, basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo ser como o seu senhor. Se chamar o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os membros da sua casa. Versículo 38. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, esse a achará. Quem recebe vocês, é a mim que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser o meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Na versão transformadora, o versículo 41 e 42 diz: quem acolhe um profeta? Quem acolhe um profeta? Como alguém que fala da parte de Deus, recebe a mesma recompensa que um profeta.
E quem acolhe um justo por causa de sua justiça, recebe uma recompensa igual à dele. Se alguém der um copo de água fria, que seja ao menor dos meus seguidores, certamente não perderá a sua recompensa. Então, servindo os enviados por Cristo é a mesma coisa que servir o próprio Cristo Jesus, pois a sua presença está em todo aquele que é nascido do alto. É o que diz Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a pessoa que nasce de novo não vive mais, mas é Cristo vivendo nele. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então todo regenerado vive em comunhão e intimidade com Jesus. E a sua presença está com todos aqueles que o servem por amor. João capítulo 15, verso 5, e depois o versículo 18 ao 21. Versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Versículo 18. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Então, quem recebia os apóstolos com hospitalidade, estava ali recebendo a Jesus. E quem maltratasse e rejeitasse os pequeninos de Deus, estava maltratando e rejeitando a Cristo. Então, perseguir um seguidor de Jesus é a mesma coisa que perseguir o próprio Cristo. Vamos acompanhar o texto em Atos. Todos conhecem aquela passagem de Paulo, quando ele seguia ali pela estrada de Damasco. Atos, capítulo 9, versículo 1 ao 5. Diz: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Percebem aqui, irmãos? A voz disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então o texto aqui, embora Saulo estivesse perseguindo os discípulos de Cristo, os seguidores de Cristo, ele estava ali perseguindo o próprio Cristo. Então, nesses anos de estrada, eu tenho presenciado muito descaso de muitas instituições religiosas com pessoas que labutam nos campos missionários. Isso demonstra o desleixo e o desdém de muitos religiosos com o próprio Senhor Jesus Cristo. Uma das maiores dificuldades que os missionários encontram são os recursos financeiros mal administrados. Falta apoio financeiro, falta apoio emocional para muitos irmãos que estão na seara do Senhor, longe ali dos seus amigos, longe ali dos seus familiares. E a igreja ela tem a responsabilidade de sustentar os missionários. E muitas vezes nós falhamos. Muitas vezes falhamos em amor, falhamos em generosidade, em liberalidade com os missionários, com os obreiros, com os evangelistas, com os pastores, que estão compartilhando o evangelho da graça em diferentes lugares e circunstâncias. Ainda que se tenha levantado muitas pessoas contra o sustento financeiro de uma pessoa integrada em tempo integral na obra de Deus, a Bíblia nos orienta a receber esses homens com hospitalidade,
e até mesmo suprindo-os financeiramente. Não fiquei surpreso quando li sobre as estatísticas e os desafios do trabalho missionário, estatísticas estas feitas por organizações internacionais. Por quê? Porque falta suporte financeiro. A falta de suporte financeiro tem sido um dos mais graves dilemas na obra missionária. Missionários que vivem com menos do que o necessário para o sustento de suas famílias. Muitas denominações enviam missionários para outras cidades, estados ou países sem um planejamento adequado. E uma atitude impensada ou até mesmo decidida ali pelo calor das emoções pode acarretar dificuldades financeiras para manter esses irmãos no trabalho. Então, lá no campo missionário, o obreiro enviado começa a sentir privação de recursos para cobrir as despesas básicas, e isso resulta o quê? Vai resultar em estresse desnecessário. Por quê? Pois um missionário enfrentando o estresse financeiro, ele terá sérias dificuldades para cumprir ali a sua missão. E muitos missionários são dependentes de doações que muitas vezes são incertas. E as pessoas não levam em conta que os missionários são surpreendidos com despesas inesperadas, com dificuldades de saúde e tanta outra circunstância da vida. E isso acaba comprometendo o trabalho, pois a constante tensão de privação afeta a capacidade de concentração e pregação da palavra. Então oremos. Oremos por todos os missionários que trabalham na seara do Senhor em tempo integral e oremos para que o Espírito de Deus toque nos corações das pessoas para que haja suprimento nas áreas físicas, emocionais e espirituais dos missionários espalhados por todo esse mundo. Oremos. Paizinho amado, a tua palavra nos ordena a amar o nosso próximo. Confessamos a nossa total insuficiência e incapacidade para viver para a tua glória. Afasta de nós, Senhor, toda a confiança enganosa, toda a confiança que temos em nós mesmos. Nos capacite a amar as pessoas da maneira que tu amas. Por quê? Porque nós somos exclusivistas, egoístas por natureza. Somos propensos a viver para satisfazer o nosso próprio eu. Ainda somos predispostos a sermos insensíveis com a dor e os sofrimentos de nossos irmãos. Ainda somos tendentes a resistir à tua vontade para as nossas vidas, Pai. Então nós reconhecemos que é impossível te amar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento por nós mesmos. Também sabemos que é impossível amar o nosso próximo como a nós mesmos sem a manifestação do teu Espírito Santo em nós. Então todo amor, graça e misericórdia e liberalidade para com o nosso próximo depende totalmente de ti, ó Pai. E nós sabemos que os teus preceitos não são fardos pesados para as nossas vidas. Então oramos que a obediência à tua palavra flua em deleite, em paz em nossos corações. A tua palavra nos garante que já derramaste o teu amor em nossos corações, por intermédio do Espírito Santo que já nos deu. Que cresçamos, Pai, em graça e em conhecimento, nos tornando cada vez mais benevolentes, humildes e amáveis. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.